E aí, pessoal, aqui é o Oli do Perfis Históricos. O tema de hoje vai abordar as origens dos Cavaleiros Templários, seu segredo, suas buscas pelas relíquias sagradas de Jesus e outros mistérios que cercam a ordem. Após a Primeira Cruzada, os exércitos cristãos da Europa capturaram Jerusalém dos conquistadores muçulmanos em 1099. Agora que a Terra Santa estava nas mãos dos cristãos, muitos peregrinos faziam a viagem até lá em busca de salvação. Embora Jerusalém estivesse agora segura para os peregrinos sob o domínio cristão, a rota até a Terra Santa não era. Bandidos e ladrões matavam peregrinos rotineiramente enquanto eles estavam em peregrinação. Isso levou o cavaleiro francês Hugo de Payens a procurar o rei Balduíno II de Jerusalém, e ele sugeriu criar uma ordem religiosa de guerreiros para proteger os peregrinos vulneráveis. Em janeiro de 1120, o rei concedeu aos templários uma sede, e assim os cavaleiros templários tornaram-se oficialmente uma ordem. O emblema da ordem era dois cavaleiros montando em um único cavalo para retratar a pobreza da ordem. Os cavaleiros templários não ficaram pobres por muito tempo, pois logo se tornaram uma instituição de caridade favorecida em toda a cristandade, recebendo muitas doações dos ricos e poderosos. Um dos benefícios mais importantes para os templários foi quando o Papa Inocêncio II emitiu uma bula papal, que é um decreto público emitido pelo Papa que isentava a ordem das leis locais. Portanto, eles não precisavam responder ao rei no território em que residiam e não precisavam pagar impostos. Eles só respondiam aos seus superiores na ordem e ao próprio Papa. Os templários passavam a maior parte dos seus dias em oração e treinamento, tornando-se rapidamente um dos grupos de homens mais temidos e poderosos no campo de batalha, conhecidos por serem monges guerreiros. Esta citação de São Bernardo, um abade da época, representa os templários. Um cavaleiro templário é realmente um cavaleiro destemido e seguro de todos os lados, pois sua alma está protegida pela armadura da fé, assim como seu corpo está protegido pela armadura de aço. Assim, ele está duplamente armado e não precisa temer, nem demônios nem homens. Os templários rapidamente cresceram em número, e mesmo sendo uma ordem militar famosa, apenas uma fração dos membros eram guerreiros. A maioria dos seus membros dava suporte à infraestrutura financeira da ordem, já que eles rapidamente se tornaram extremamente ricos. Eles eram tão ricos que conseguiram construir catedrais, castelos e frotas de navios. Eles tinham até mais dinheiro do que algumas nações, basicamente mais dinheiro do que reis. O emblema que retratava a pobreza da ordem rapidamente se tornaria uma mentira. No ano de 1150, a ordem começou a fornecer cartas de crédito aos peregrinos no início de sua peregrinação, independentemente do país de origem. Como os templários agora estavam baseados em toda a Europa, os peregrinos depositavam seu dinheiro e objetos de valor com o templário local. Para obter uma carta de crédito, eles podiam então retirar seu dinheiro usando a carta de crédito. Na Terra Santa, isso foi uma forma primitiva de banco internacional e o primeiro uso de cheques. Isso também aumentou a segurança dos peregrinos, que era o objetivo original dos cavaleiros. Além disso, os templários também ficariam extremamente ricos com isso. Os templários também eram conhecidos como caçadores de relíquias sagradas. Sua riqueza e influência lhes davam uma enorme vantagem, pois tinham mão de obra e recursos para financiar essas investigações. A ordem conseguiu localizar o paradeiro da coroa de espinhos, que os romanos colocaram na cabeça de Jesus Cristo. Eles também localizaram um fragmento da cruz na qual Jesus morreria. Eles venderiam essas relíquias por uma quantia considerável ao rei Luís IX da França. Os templários também teriam encontrado o sudário de Turim. Este é um longo pedaço de linho no qual Jesus de Nazaré foi envolto após sua crucificação. O linho também mostra a imagem de um homem que muitas pessoas acreditam ser o próprio Jesus. Agora, o Santo Cálice, também conhecido como o Santo Graal, foi o copo que Jesus usou na última ceia para servir vinho aos seus discípulos.
Rumores de que, se alguém bebesse do Graal, receberia a vida eterna, circularam pela Terra Santa e pela Europa. No entanto, para a relíquia mais preciosa e cobiçada, não há menção de que ela tenha sido encontrada pelos templários. Se isso aconteceu, eles mantiveram em segredo, pois eram uma ordem muito secreta. Mas o consenso é que ela continua perdida e é um dos maiores mistérios do mundo. Os templários eram todo-poderosos, só respondiam ao Papa, eram isentos de impostos e eram ricos além da conta. Mas as coisas não iriam tão bem para eles em meados do século XII, como os exércitos islâmicos haviam sido unificados por Saladino. Em 1187, Jerusalém foi então reconquistada por Saladino, uma grande vitória para o mundo islâmico. O imperador do Sacro Império Romano, Frederico II, então, reconquistou Jerusalém na Sexta Cruzada em 1229, sem a ajuda dos lendários templários, mas em 1244, os descendentes de Saladino reconquistariam Jerusalém. Os templários foram mais uma vez forçados a sair de sua sede para outras cidades. Eles se mudariam para Acre, que é uma cidade portuária. Eles conseguiram manter a cidade até 1291. Depois, eles se mudaram para Limassol, uma cidade na costa sul de Chipre. Os templários agora estavam desaparecendo das lendas, seu poder militar sendo cada vez menos mencionado, e eles também não tinham mais peregrinos para proteger. Além disso, o apoio à ordem e as doações haviam se tornado escassos, mas eles ainda eram extremamente ricos, apenas menos influentes. O rei Filipe IV, o rei da França, estava profundamente endividado com os templários devido às suas guerras com a Inglaterra. Em vez de pagar suas dívidas, Filipe bolou um plano. Se ele prendesse os templários, poderia confiscar seus bens, assim ignorando sua dívida e enriquecendo ao mesmo tempo. Embora os templários só pudessem responder ao Papa, o papado ficou enfraquecido após a morte do Papa Bonifácio, que Filipe havia humilhado ao sequestrá-lo, e ele morreria pouco depois. Um novo Papa seria eleito e esse era o Papa Clemente II. No entanto, ele não passava de um fantoche do rei Filipe, incapaz até mesmo de ir ao Vaticano, pois estava sob o controle de Filipe. Filipe e seus agentes espalhariam boatos sobre os templários para que eles perdessem popularidade entre o povo. Então, em 1307, o rei prendeu todos os templários em Paris, incluindo Jacques de Molay, o grão-mestre dos templários que estava no comando da ordem. Havia um segredo por trás da iniciação dos templários, e o rei Filipe sabia disso. Ele acusou a ordem de corrupção financeira, sodomia e adoração de falsos ídolos. Todas essas acusações resultariam em Filipe julgando toda a ordem por heresia, que é qualquer crença diferente da religião cristã. Mas como Filipe faria essas acusações se sustentarem? Quando dezenas de milhares de templários haviam morrido nas cruzadas, defendendo peregrinos em nome de Cristo, chocantemente, Jacques de Molay, o grão-mestre da ordem, faria uma confissão completa de heresia, destruindo a reputação dos cavaleiros templários. Ele confessou sob tortura. O método que o rei Filipe usou não está claro, mas ele usou o cavalete em muitos templários e passou gordura de porco nos pés de outros, acendendo uma fogueira embaixo deles. O segredo por trás da iniciação dos templários agora estava se tornando claro. Jacques confessou que o ritual de iniciação incluía negar Cristo e pisotear e cuspir na cruz. Agora só o Papa podia salvar os templários. Após essa confissão condenatória, percebendo que algo precisava ser feito, ele transformou o ataque de Filipe à ordem em uma investigação papal. A investigação é comprovada pela existência do Pergaminho de Chinon, que é um documento que descreve a investigação conduzida pelo Papa e pelos cardeais contra os templários. Os cavaleiros e o grão-mestre foram interrogados e confessaram todos os seus pecados. O Pergaminho de Chinon confirma que os cavaleiros disseram aos cardeais as mesmas informações que contaram aos homens do rei Filipe. Alegadamente, essa investigação não foi feita sob tortura,
Eles contaram aos cardeais mais sobre as iniciações que foram fundadas há cerca de 200 anos. Os cavaleiros denunciariam Cristo, seriam incentivados à depravação sexual e à sodomia, além de outros eventos humilhantes, além de profanar a cruz. Além de todas essas confissões, uma confissão em particular era de que os templários adoravam um ídolo chamado Bafomé. Ouvimos falar do Bafomé pela primeira vez na Carta de um Cruzado, onde ele escreve que os inimigos dos cruzados podiam ser ouvidos invocando o Bafomé. Muitos acreditam que esse era o inimigo dos cruzados. Eles estavam chamando por Maomé, o profeta islâmico, e foi um erro de pronúncia. Ao adorar o Bafomé, os cavaleiros ainda assim teriam renunciado à sua fé em Cristo. Os cavaleiros templários ainda mantinham muitos contatos com muçulmanos que seguiam os ensinamentos islâmicos. Então, houve especulações de que os templários adotaram práticas islâmicas. A imagem definidora do Bafomé só se tornou evidente em 1850, portanto, não está nada claro qual divindade os templários supostamente adoravam ou se eles estavam praticando o Islã. Isso é realmente um mistério. No entanto, nas paredes da prisão em Chinon, os templários deixaram marcas estranhas nas paredes. Eles deixavam o símbolo de Vênus, uma deusa pagã romana, e também gravaram uma flor surgindo de um coração representando Afrodite, a deusa grega do amor. Qualquer apreciação desses deuses era considerada heresia e punida com a morte. Então, por que os templários deixaram essas marcas? Apesar das confissões, o Papa concedeu absolvição aos templários e os perdoou por seus pecados, salvando-os da pena de morte. No entanto, o rei Filipe disse ao Papa que, se ele não aceitasse a destruição dos templários, criaria uma igreja da França separada da Igreja Católica. O Papa então traiu os templários e anulou seu ato de absolvição, deixando-os à mercê do rei Filipe. Antes de morrer, o grão-mestre retirou suas confissões. Ele e seus companheiros templários foram então queimados na fogueira e consumidos pelas chamas. Mas, enquanto o velho guerreiro era queimado até a morte, um dos muitos segredos morreu com ele. Esse era o patrimônio dos templários. O maior banco deles era o Templo de Paris, que foi invadido pelos homens do rei, mas foi encontrado vazio. Dizia-se que os bens dos templários só na França eram maiores do que todo o reino da Inglaterra. O ouro havia desaparecido, os templários sobreviventes e a frota templária sumiram, nunca mais foram vistos. A enorme riqueza dos templários continua sendo um dos maiores mistérios do mundo, assim como as ideologias religiosas dos templários. Então, o que você acha que aconteceu com o tesouro dos templários? Os templários renunciaram a Cristo e passaram a adorar Bafomete e outras divindades? Eu realmente me diverti pesquisando esse assunto, então me avisem aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um like e não se esqueça de se inscrever caso ainda não seja inscrito. Espero que todos vocês tenham um ótimo dia e mal posso esperar para ver o que vocês acham aí nos comentários. Tchau!